Mas, voltando àquilo que eu entendo que é a prática jornalística, eu sempre tive uma obsessão. E eu sigo um ensinamento de um dos grandes repórteres americanos, que participou, inclusive, do caso Watergate, né? E ele diz que a missão do jornal é você chegar à versão mais próxima da verdade. Porque nós sempre, jornalistas, homens, mulheres, nós, inevitavelmente, temos influências outras, sempre que se apura um episódio, uma ocorrência, uma notícia qualquer. E não deixar que nós nos influenciemos por verdades outras, que não aquela que seja a verdade verdadeira, nem sempre é fácil. Eu já tive muitos exemplos, assim, de situações até curiosas. Quando eu escrevi o livro sobre o Diário de Notícias, eu tive 2 testemunhos de 2 jornalistas, colegas, informando o mesmo episódio, tendo ocorrido com cada um, e o Assis Chateaubriand. É evidente que esse episódio só poderia ter acontecido com um deles. Ou com um terceiro. Ou com um terceiro, mas nesse caso específico eu sabia a verdade verdadeira, né? Eu conhecia a história. Então eu pude colocar num livro aquilo que é a verdade. Mas não é uma tarefa fácil. Quando tu não conheces, tu pode incorrer no erro. Com certeza, com certeza. Então esse checar versões é uma das atividades mais difíceis. Porque muitas e muitas vezes as pessoas que participaram de um determinado evento e tendo a tendência normal, natural de valorizar a sua participação no evento, não é? Elas cometem equívocos de datas, de lugares, de momentos, e você tem que buscar em fontes fidedignas, em fontes verdadeiras, em fontes que merecem credibilidade, aquela que é a versão exata. Pois é, tu estás mergulhado no passado, e como é que tu te nutres no presente, hein? Porque eu leio muito, né? Eu leio muito. Eu procuro ler especialmente os jovens autores para sentir o que está sendo tu entras escrito. Na ficção? Entras na ficção? Sim, sim. Eu gosto muito de ficção. Eu tenho lá um livro adormecido já há algum tempo nas gavetas. As gavetas é forma de dizer, porque hoje você arquiva no computador, né? Mas, enfim, eu tenho muitos contos, eu tenho o início de uma novela, mas eu até hoje não tive condições de me dedicar a isso como gostaria. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo sem que eu as programe, não é? Assim aconteceu com o Loureiro, depois com o Diário de Notícias, o Ciro Martins a mesma coisa, que eu escrevi em parceria com a Núbia Silveira. Agora você falou há pouco, o caso Clima, eu já não imaginava mais que pudesse resgatar essa história quando surgiu a oportunidade via o conhecimento de uma das filhas. Você lembrou há pouco a hipótese de um livro sobre o Breno Caldas. A hipótese não, que às vezes é verdade. Me contaram que tu estás fazendo esse tipo de pesquisa. O que na verdade... E que eu estou esperando com paixão, porque o Breno eu acho É uma figura fantástica, uma figura importantíssima, essencial na história da imprensa do Rio Grande do Sul. E, além de ser ele, uma figura fascinante. Indivíduo, uma figura fascinante. Que eu o conheci, você o conheceu. Não sei se trabalhasse com ele. Claro, eu tive a felicidade de. Pois é, eu cheguei a ser convidado por ele em circunstâncias que não cabe aqui agora relembrar, mas um dia, quem sabe, a gente conta isso também. Quando um grupo de jornalistas, porque esta ideia, eu faço questão de dizer que não é minha, quem começou a ideia de um livro sobre o Breno Caldas foi o nosso colega Clóvis Eberle. Aí eles se juntaram a Núbia Silveira e o João Borges de Souza. 3 excepcionais colegas, 3 jornalistas de primeira linha. E eles me honraram como convite para fazer o texto final desse livro. E então, respondendo objetivamente, realmente, a vida do Breno Caldas
está sendo pesquisado. Né? Eu acredito que tão logo eu encerre a etapa do livro sobre o clima, eu me debruce sobre o Breno Caldas, sobre a vida do Breno Caldas, a menos que surja outro envolvimento com alguma solicitação que desse ser esperado, como aconteceu com o livro do Ciro Martins. Eu também fui convidado à última hora para... Caiu no colo. Tá, tem alguma coisa que tu te deves em termos de escrita? Eu gostaria, sim, de produzir um livro de pura ficção. Espero fazê-lo. E a ideia já está convivendo contigo? Personagens convivendo contigo? Da ficção? Sim. Eu tenho uma novela iniciada que eu pretendo concluir, porque eu imagino que possa ser, assim, um belo livro. E esses personagens não ficam te excitando, te enervando, te irritando? Sempre que eu passo pelo computador e vejo no computador a pasta da novela, me volta inevitavelmente a figura do personagem principal, que é curioso. Eu não sei se é um personagem verdadeiro ou é ficção. Por quê? Porque eu tenho uma leve lembrança de que essa figura existiu na minha infância. Eu teria visto esse personagem numa situação peculiar, mas muitas vezes eu me pergunto se efetivamente foi apenas imaginação minha ou se aquilo realmente é alguma coisa que eu guardei como lembrança, né, da minha infância lá nas margens do Rio Uruguai. Eu, como você disse, eu nasci na fronteira, não de países, mas de estados. Né? A minha pequena cidade de Marcelino Ramos, pela qual eu tenho um carinho especialíssimo, porque, entre outras coisas, lá meu pai foi prefeito mais de uma vez. Lá foi onde, às margens do Rio Uruguai, eu embalei meus sonhos de menino, da primeira juventude. Lá, naquele momento, Ivete, Marcelino Ramos era um centro ferroviário importante. Não havia ainda nenhuma forma de você atravessar o Rio Uruguai por outro caminho que não fosse o trem, não fosse a via férrea. Ou de barco, mas não havia estradas, não havia uma ponte rodoviária. Tu viajaste de trem para Porto Alegre? Não, eu vim de trem para Porto Alegre, mas não na ocasião em que vim em definitivo. Mas assim, o trem para mim tem uma simbologia fantástica, porque isso ficou na minha imaginação de menino. Eu recordo que todas as noites chegava o chamado noturno das 10. O Internacional. O Internacional. Né? E esse noturno das 10, ele chegava vindo de Porto Alegre. Passava por Santa Maria, onde havia baldeação, como se chamava à época, quer dizer, a troca, né, de trens. E em Marcelino Ramos também havia troca de trens, porque dali eles partiam para o centro do país, Rio e São Paulo, que era a única forma de chegar, ou via aérea, evidentemente. Mas, digamos que a forma mais barata de você viajar à época era essa. E o noturno das 10, para mim, ele ficou como alguma coisa assim de cinema. Né? Eu acho que misturei naquele momento assim cenas que eu vi na Garre da aviação Fieri com os filmes que eu assistia no matinê da tarde, nos domingos, né? Aqueles filmes de faroeste, aqueles filmes de Hollywood com todo aquele glamour. E, então, para mim, quem descia daquele trem eram mulheres fantásticas, lindas, maravilhosas, homens poderosos, que com certeza iam atravessar o Uruguai e viver aventuras magníficas no centro do país. Isso ficou na minha imagem, então, na minha memória. Então, eu não sei, nesse livro de ficção certamente terá muita coisa que é rememoração, que é uma outra situação que eu guardei lá no melhor do escaninho da minha memória, né?
coisas que eu certamente criei. Quando é que sai o livro do Caso Clima? Como é que vai chamar o livro? Eu não tenho ainda o título definitivo. Aliás, é uma coisa interessante. Todos os meus livros, os títulos, porque eu sempre tive facilidade para títulos desde os nossos tempos de jornal, né? Naquele tempo que o editor pedia assim, eu preciso 2 linhas de 24 batidas. Isso. Para quem não sabe, batidas era o teclado da máquina de escrever, aquelas antigas máquinas de escrever. Uma coisa inimaginável hoje com os computadores. Mas eu sempre tive facilidade. E assim, nasceu naturalmente o Loureiro da Silva, o Charrua, o Todos têm uma explicação posterior. Loureiro da Silva, vírgula, o Charrua. O Diário de Notícias, vírgula. Romance de um jornal. Depois, e o Ciro Martins, vírgula. O Homem e Seus Paradoxos. Então, esse eu estou tendo muita dificuldade. Talvez pela multiplicidade de ações, de situações, de dramas, porque é um livro que envolve política, que envolve polícia, que envolve mistério, que envolve personagens inventados pela imprensa. E elite. Envolve elite, envolve poder. Eu sempre digo que se você escrever essa história com nomes fictícios, não faltará alguém que vai dizer, isso é possível em ficção. E é pura realidade, é um fato que ocorreu aqui, na rua Barão do Santo Ângelo, numa casa que à época era chamada de Palacete da Barão do Santo Ângelo, né? Com um outro ingrediente importante também. Fazia-se um jornalismo diferente naquela época. Melhor ou pior? Neste caso, pior. Por quê? Porque os jornalistas da área policial, eles disputavam com os inspetores, investigadores, quem chegava primeiro a determinado fato. Então, naturalmente, também se criou muita fantasia, né? A imaginação fértil de muitos repórteres, jornalistas, por exemplo, o Sérgio Joque, né? Ele era o redator principal da Última Hora, nesse período. Última Hora, vamos frisar, última hora. Exatamente. Não, nem existia 0 Hora de hoje. O quadro jornalístico daquela época era completamente diferente do quadro de hoje. Nós tínhamos 6 jornais diários. Exatamente. O Jockman. E o Jockman, voltando ao Jockman, ele era um ficcionista por excelência. O repórter trazia da rua uma determinada informação e o que acontecia? Ele criava uma história fantástica. Claro que é uma coisa impensável hoje. Hoje, felizmente, o jornalismo tem maior responsabilidade. Eu não quero dizer com isso que não havia, mas é que se fazia ficção com fatos reais de uma outra forma que hoje seria impraticável, impossível de ser feito. Celito, que pena que o nosso tempo está terminando, mas eu adorei conversar contigo e poder mostrar para os nossos telespectadores como se conjugam verbos na primeira pessoa no ato de escrever, né? Um beijo, sucesso, muito obrigado. Querida, muito obrigado, foi um prazer te ver, como sempre. Felizmente a gente continua tendo a oportunidade desses diálogos que me lembram os nossos tempos de jornal, os nossos tempos assim, de um jornalismo diferente do de hoje, quem sabe um pouco mais boêmio, um pouco mais romântico, né? Diferente na essência. Né? Eu sempre tenho dificuldade, Ivete, de dizer se aquele tempo era melhor do que este. As coisas mudam. E, inevitavelmente, o jornalismo também muda. E no próximo segmento nós vamos conversar com um advogado que também é metido a jornalista. Ele faz crônicas, já publicou em vários jornais e agora está também na ficção. Aguardem.